Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã de oração. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Não foi por acaso. Deus preparou este momento para você. Ele sabia que hoje, nesta manhã, você precisava ouvir uma palavra de esperança. Precisava sentir que não está sozinho. Precisava lembrar que Ele nunca se esqueceu de você. Talvez você tenha acordado cansado hoje. Talvez a noite tenha sido longa, cheia de pensamentos, de preocupações, de perguntas sem resposta. Talvez você esteja esperando por algo há tanto tempo que já nem sabe mais como sonhar com aquilo. Um emprego, uma cura, uma reconciliação, um filho, uma casa própria, uma resposta que não vem, um milagre que parece atrasado. Eu quero te dizer, com toda a certeza que existe na palavra de Deus, você não foi esquecido. O seu tempo está vindo. E hoje, nesta oração, nós vamos entrar de acordo com o céu para declarar que Deus vai te conceder aquilo que você tanto espera. Feche os olhos, se você puder, ou apenas relaxe os ombros, solte a tensão do seu corpo e permita que este momento seja só seu e de Deus. Não precisa se apressar, nós temos tempo. Esta é a nossa hora com o Pai. Respire fundo comigo, inspire e solte todo o peso que você carregou até aqui. Mais uma vez, inspire e solte. Se você está pronto para começar essa jornada de fé comigo, escreva nos comentários a palavra Amém. Eu quero saber que você está aqui, presente, de coração aberto. E se este vídeo tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus não se esqueceu dele. Agora vamos entrar em um tempo de adoração para preparar o nosso coração antes de orarmos. Porque antes de pedir, nós agradecemos. Antes de falar, nós adoramos. Pai, antes de qualquer pedido, nós viemos para te adorar. Nós te agradecemos por este novo dia. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque mesmo quando nós dormimos, tu estavas de vigília sobre a nossa vida, cuidando de cada detalhe, sustentando cada respiração, guardando cada sonho que ainda não se cumpriu. Senhor, nós te louvamos porque tu és fiel. Tu és fiel quando nós somos infiéis. Tu és constante quando o nosso coração é inconstante. Tu não mudas como sombra de variação. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que podemos confiar que aquilo que tu prometeste, tu cumprirás. Nós te adoramos, Pai, porque tu és o Deus que vê. Tu viste Agar no deserto e a chamaste pelo nome. Tu viste os filhos de Israel gemendo debaixo da escravidão e desceste para livrá-los. Tu vês cada lágrima que corre no silêncio da noite, cada oração sussurrada no travesseiro, cada esperança que parece estar morrendo dentro do peito. Nada escapa aos teus olhos, Senhor. Nós te adoramos porque tu és o Deus que ouve. Antes mesmo de nós formularmos a oração, tu já conheces o pedido do nosso coração. E ainda assim, tu nos convidas a clamar, a pedir, a bater à porta, porque te agrada quando nos aproximamos de ti como filhos que confiam no Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo fôlego que enche os nossos pulmões neste exato momento, pela família que tu nos deste, mesmo com todas as suas imperfeições, pelo teto que nos cobre, pelo pão de cada dia, pelas pequenas alegrias que muitas vezes nós deixamos passar sem perceber. Te agradecemos também pelas dificuldades, Senhor, porque sabemos que tu usas até os vales para nos aproximar de ti. Cada lágrima tem um propósito nas tuas mãos. Cada demora tem um motivo que um dia entenderemos. Se você está me acompanhando agora, eu convido você a levantar as mãos, mesmo que seja só no coração, e dizer com sinceridade: Senhor, eu te adoro. Independente da resposta que eu ainda não recebi, eu escolho te adorar hoje. Porque, amigo, existe um poder em adorar a Deus em meio à espera. Quando Davi estava sendo perseguido, ele adorava.
Quando Paulo e Silas estavam presos, algemados, com as costas feridas, eles cantaram louvores a Deus à meia-noite, e as portas da prisão se abriram. A sua adoração de hoje pode ser a chave que abre a porta que está trancada na sua vida. Vamos declarar juntos: bendito seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que falte o rebanho no aprisco, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Senhor, recebe a nossa adoração como perfume agradável. Que este tempo seja doce diante de Ti e que a Tua presença encha este lugar, encha o coração de cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora, onde quer que ela esteja, na cozinha preparando o café da manhã, no carro a caminho do trabalho, na cama ainda tentando encontrar forças para levantar. Enche esse coração, Senhor, nós Te adoramos. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva "Eu te adoro, Senhor" nos comentários. Eu quero acrescentar mais um pouco a esse tempo de adoração, porque eu sinto que precisamos demorar aqui. Nós temos tanta pressa em pedir que esquecemos de simplesmente estar na presença de Deus, sem pedir nada, só admirando quem Ele é. Senhor, Tu és Deus e não há outro. Tu és o Criador dos céus e da terra, aquele que pendurou as estrelas no firmamento e chama cada uma delas pelo nome. Se Tu tens esse cuidado com as estrelas, quanto mais Tu tens cuidado comigo, que fui criado à Tua imagem e semelhança. Tu és o bom pastor, que conhece as Tuas ovelhas pelo nome, que vai atrás da ovelha perdida, que carrega no colo aquela que está cansada demais para caminhar sozinha. Talvez você esteja cansado demais hoje, até para orar direito. Está tudo bem. Deixe que Ele te carregue por um momento. Tu és a rocha eterna, e sobre Ti nós edificamos a nossa vida, sabendo que as tempestades podem vir, os ventos podem soprar, mas aquilo que está edificado sobre Ti não cai. Tu és o Deus da aliança, o Deus que não quebra a Sua palavra. Quando Tu falas sim, é sim. Quando Tu prometes, Tu cumpres, ainda que o mundo inteiro diga que é impossível. Eu quero que você, que está me ouvindo agora, declare em voz alta: Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ainda que eu não entenda tudo o que estou vivendo, eu escolho Te adorar. Existe uma diferença entre pedir e adorar. Pedir é focar no problema. Adorar é focar em quem resolve o problema. E quando o nosso foco muda, a nossa fé cresce. Por isso, antes de continuarmos com os nossos pedidos, vamos fixar os olhos em quem Deus é e não apenas no que estamos esperando dele. Canta com o seu coração agora, mesmo que em silêncio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Repita comigo mentalmente essa frase 3 vezes, deixando que ela mergulhe fundo no seu espírito. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Vamos continuar. Agora eu quero trazer até você algumas palavras que Deus deixou registradas para os que esperam. Porque a nossa fé não se apoia em sentimento nem em desejo, mas na palavra de Deus que não volta vazia. Existe uma promessa que fala assim: os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Guarde essa palavra no seu coração hoje. Futuro e esperança. Não importa o quanto o presente pareça difícil, Deus já viu o seu futuro e Ele já preparou uma saída, uma provisão, uma resposta. Existe outra palavra que diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repare bem, a espera não é um tempo perdido. A espera é um tempo de renovação. Deus está fazendo algo em você, enquanto você espera por algo dele. Existe uma palavra que diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não é atrasado. Ele opera dentro de um relógio que nós não enxergamos, mas que é perfeito. Aquilo que parece atraso aos nossos olhos
é preparo aos olhos dele. E existe ainda essa promessa maravilhosa: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, a porta é aberta. Se um pai terreno, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedem. Meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa hoje. Deus não é um pai distante que se esquece dos pedidos dos filhos. Ele não é um juiz injusto que demora de propósito para nos torturar. Ele é pai, e todo pai que ama quer dar coisas boas para os seus filhos. Às vezes, a demora não significa não. Às vezes, a demora significa que Deus está organizando detalhes que você nem imagina, está movendo pessoas, está preparando circunstâncias, está alinhando o tempo certo para que, quando a resposta chegar, ela venha completa, perfeita, no momento exato. Lembre-se de José no Egito. Ele teve um sonho aos 17 anos e esse sonho só se cumpriu depois dos 30. 13 anos de espera. 13 anos passando por poço, por escravidão, por prisão, por acusação injusta. Mas quando a hora chegou, Deus o exaltou de uma vez. E tudo aquilo que ele sofrera se tornou parte do testemunho da fidelidade de Deus. A sua espera também tem um propósito, e o seu tempo também está chegando. Se essa palavra está falando com você, digite "Eu creio" nos comentários agora. Eu quero trazer mais um exemplo para o seu coração. Pense em Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho quando ainda não existia nenhuma condição natural para isso acontecer. Sara já estava velha, o corpo dela já não gerava, e ainda assim a promessa demorou 25 anos para se cumprir. 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaque. Você acha que Deus se esqueceu de Abraão durante esses 25 anos? Não. Deus estava formando o caráter de Abraão. Estava ensinando ele a confiar mesmo quando tudo parecia impossível. Estava preparando o momento exato em que aquele milagre glorificaria mais o nome dele do que se tivesse acontecido no tempo em que Abraão esperava. Pense também em Ana, no Antigo Testamento, que era estéril e sofria tanto por não ter filhos que chorava e não conseguia comer. Ela orou com tanta angústia de alma que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu o clamor dela. E no tempo certo, ela deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas que precisou esperar anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, antes de finalmente se assentar no trono. A unção veio primeiro, o trono veio depois, e entre os dois houve um processo. Existe sempre um espaço entre a promessa e o cumprimento. E é exatamente nesse espaço que a sua fé é lapidada, que o seu caráter é formado, que a sua dependência de Deus se aprofunda. Não despreze o tempo da espera. Ele não é vazio, ele está cheio de propósito. A Escritura também nos ensina: não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifareis, se não desfalecermos. Muitas pessoas desistem exatamente perto da colheita, porque a espera parece durar demais, porque o cansaço bate, porque a esperança parece se esgotar. Mas eu quero te encorajar. Não desista agora. Você pode estar mais perto da resposta do que imagina. E há ainda essa promessa poderosa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Isso significa que a resposta de Deus, quando chegar, pode até superar aquilo que você pediu. Muitas vezes nós pedimos pouco, porque a nossa fé é pequena, mas Deus responde além, porque Ele é grande. Vamos entrar então no nosso primeiro grande tempo de oração. Um tempo de entrega e de confiança. Vamos orar juntos agora. Repita comigo, em voz alta se puder, ou em silêncio no seu coração. Pai Celestial,
eu venho diante de ti nesta manhã com o coração aberto. Eu não quero mais carregar sozinho aquilo que só tu podes resolver. Hoje eu escolho entregar nas tuas mãos tudo aquilo que eu tenho tentado controlar com as minhas próprias forças. Senhor, eu entrego a ti a minha ansiedade. Eu entrego a ti as noites em que eu fico rolando na cama, pensando em como as coisas vão se resolver, imaginando cenários, temendo o pior. Eu escolho confiar que tu já sabes o que fazer, mesmo quando eu não enxergo o caminho. Eu entrego a ti os meus sonhos que ainda não se cumpriram. Aquele desejo do meu coração que eu carrego há tanto tempo, Senhor. Tu conheces cada detalhe dele. Tu sabes o nome, sabes o rosto, sabes a data, sabes o valor, sabes exatamente do que eu estou precisando. Eu não preciso te explicar, porque tu já sabes, mas eu preciso te entregar, porque enquanto eu seguro com as minhas próprias mãos, eu impeço as tuas mãos de agirem. Senhor, eu entrego a ti os meus relacionamentos, aquela pessoa que eu tanto amo e que ainda não voltou para o caminho certo, aquele casamento que está passando por dificuldades, aquela amizade que se perdeu, aquele filho que se afastou de ti. Eu creio que tu és capaz de restaurar aquilo que parece impossível aos olhos humanos, porque para ti nada é impossível. Eu entrego a ti a minha saúde, Senhor. Se há um diagnóstico que pesa sobre mim ou sobre alguém que eu amo, eu declaro que pelas tuas chagas eu fui sarado. Eu creio no teu poder de cura, Senhor, hoje e sempre. Eu entrego a ti as minhas finanças, as contas que se acumulam, o salário que não é suficiente, a dívida que parece uma montanha. Senhor, tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que multiplica os 5 pães e os 2 peixes. Tu és o Deus que abre fontes no deserto. Eu creio que a tua provisão vai chegar até mim no tempo certo. Eu entrego a ti o meu trabalho, a minha carreira, os meus estudos. Se eu estou buscando uma oportunidade, se eu estou tentando uma vaga, se eu estou me esforçando para crescer, eu peço que tu abras portas que nenhum homem possa fechar e que feches portas que não são para mim, mesmo que hoje eu não entenda o motivo. Pai, eu entrego a ti a minha família, cada nome que está gravado no meu coração agora. Tu conheces, Senhor. Cobre com o teu sangue, protege com os teus anjos, guia com a tua luz. E, Senhor, acima de tudo, eu entrego a ti a minha vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, mesmo quando ela é diferente daquilo que eu planejei. Porque eu sei que os teus planos são sempre melhores que os meus, e o teu tempo é sempre perfeito, mesmo quando eu não entendo. Meu amigo, eu quero que você pare um instante agora. Pense naquilo que está pesando mais no seu coração hoje. Aquela coisa específica que você tem pedido a Deus, que você tem chorado por ela, que você tem sonhado com ela. Eu quero que você a entregue, agora mesmo, nas mãos do Pai. Diga com as suas próprias palavras: Senhor, eu entrego isto a Ti. Eu não vou mais carregar sozinho. Eu confio em Ti. Muito bem. Agora, vamos declarar juntos uma palavra de confiança. Ainda que eu não veja o caminho todo, eu confio em quem está segurando a minha mão. Ainda que a resposta demore, eu confio no tempo de Deus. Ainda que hoje pareça impossível, eu creio que para Deus tudo é possível. Se você entregou algo a Deus agora, escreva "entregue" nos comentários. Vamos continuar esse tempo de entrega, porque eu sei que existem outras áreas da sua vida que ainda precisam passar por esse altar de confiança. Senhor, eu entrego a Ti as minhas frustrações, as vezes em que eu me esforcei e não deu certo, as portas que se fecharam bem na minha cara, os planos que eu fiz com tanto cuidado e que desmoronaram. Eu escolho não guardar amargura por essas frustrações, mas confiar que Tu estavas me protegendo de algo que eu ainda não conseguia enxergar. Eu entrego a Ti as comparações que eu faço comigo mesmo. Quando eu olho para a vida dos outros e sinto que estou ficando para trás, que todo mundo já conquistou o que eu ainda não conquistei,
que todo mundo já recebeu o que eu ainda espero. Senhor, tira de mim esse espírito de comparação e ensina-me a confiar no meu próprio tempo, no tempo que tu escolheste especificamente para mim. Eu entrego a ti o medo do futuro, o medo de que as coisas nunca mudem, o medo de que eu tenha perdido a minha oportunidade, o medo de que eu não seja capaz de recomeçar. Senhor, expulsa todo espírito de medo, porque tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu entrego a ti as palavras duras que eu já ouvi sobre mim mesmo, de outras pessoas ou até de mim mesmo. As vezes em que me disseram que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu não merecia coisas boas. Senhor, cala essas vozes e faz ressoar mais forte a tua voz, que diz que eu sou precioso aos teus olhos e que tu tens planos de bem para mim. Eu entrego a ti a minha impaciência, Senhor. Perdoa-me pelas vezes em que eu quis forçar a tua mão, em que eu tentei resolver sozinho aquilo que só tu podes resolver, em que eu me afastei de ti por frustração com a demora. Ensina-me a esperar com paz, sabendo que tu nunca chegas atrasado. Meu amigo, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Imagine as suas mãos, as suas duas mãos, segurando com força aquilo que você tanto deseja, segurando com tanta força que os dedos estão até doendo. Agora, imagine essas mãos se abrindo, devagar, dedo por dedo, e entregando aquilo tudo nas mãos de Deus, que são muito maiores, muito mais fortes e muito mais capazes do que as suas. Diga em voz alta: Senhor, as minhas mãos estão abertas. Eu não vou mais segurar com força. Eu confio que nas tuas mãos está mais seguro do que nas minhas. E se você está lembrando de alguém que também precisa entregar um fardo pesado hoje, marque essa pessoa, envie este vídeo para ela. Agora eu quero convidar você para um momento diferente, um momento de silêncio. Nós vivemos correndo, nós vivemos preenchendo cada segundo com barulho, com telas, com pensamentos. Mas a Escritura diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes de continuarmos pedindo, vamos aprender a escutar. Nos próximos minutos eu vou ficar em silêncio com você. Não precisa fazer nada, não precisa dizer nada. Apenas respire e permita que a presença de Deus fale ao seu coração naquilo que só Ele sabe que você precisa ouvir. Se algum pensamento vier à sua mente agora, um nome, uma lembrança, uma sensação de paz, uma direção, preste atenção. Muitas vezes, Deus fala nesse silêncio que nós temos tanto medo de habitar. Talvez você sinta um alívio no peito agora. Talvez uma lágrima tenha descido pelo seu rosto. Isso é normal. É o Espírito de Deus tocando aquilo que estava endurecido, aquecendo aquilo que estava frio, curando aquilo que estava ferido. Muito obrigado, Senhor, por este momento de quietude. Obrigado por falares ao coração de cada um que está aqui, mesmo quando não temos palavras. Obrigado por seres o Deus que habita também no silêncio. Se você sentiu a presença de Deus nesse momento, escreva "senti" nos comentários agora. Agora, meu amigo, eu quero que a gente mude de postura. Nós já entregamos, já confiamos, já escutamos. Agora chegou a hora de declarar, porque a fé não fica só no sentimento. A fé se levanta, se posiciona e declara aquilo que ainda não se vê como se já fosse realidade, porque confiamos naquele que prometeu. Repita comigo em voz alta com toda a convicção que você tiver. Eu declaro que Deus vai me conceder aquilo que eu tanto espero. Eu declaro que o meu tempo está chegando, que a colheita que eu tanto esperei está próxima, que a semente que eu plantei em lágrimas será colhida em alegria. Eu declaro que nenhuma palavra de Deus voltará vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Eu declaro que a minha família será salva, que cada pessoa que eu amo, que hoje está distante de Deus, vai voltar para casa, assim como o filho pródigo voltou.
Eu declaro cura sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Eu declaro que a depressão não vai me vencer, que a ansiedade não vai me dominar, que o medo não vai ter a última palavra sobre a minha vida. Eu declaro provisão sobre as minhas finanças. Eu declaro que a pobreza não é a minha herança, que a escassez não é o meu destino, porque eu sou filho do Rei dos Reis, e o Rei cuida dos seus filhos. Eu declaro que a porta certa vai se abrir, o emprego certo, o relacionamento certo, a casa certa, a cidade certa, o próximo passo certo. Eu declaro que eu não vou entrar em nenhuma porta errada, porque Deus está guiando os meus passos. Eu declaro restauração sobre os meus relacionamentos quebrados. Eu declaro reconciliação onde havia distância. Eu declaro perdão onde havia mágoa. Eu declaro amor onde havia frieza. Eu declaro que este ano, esta estação, este capítulo da minha vida será marcado pela fidelidade de Deus e não pela minha falta de fé. Eu declaro que aquilo que o inimigo planejou para me destruir, Deus vai transformar em testemunho. Assim como José disse aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu declaro em alta voz que Deus vai me conceder aquilo que eu tanto espero, no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele. Se você está declarando essas palavras comigo com fé, escreva "Eu declaro" nos comentários agora. Vamos continuar declarando, porque a fé cresce quando é alimentada pela palavra falada em voz alta. Repita comigo mais uma vez, com ainda mais convicção. Eu declaro que a minha família vai experimentar a paz de Deus dentro de casa, que a briga vai dar lugar ao diálogo, que o silêncio vai dar lugar à conversa sincera, que a distância vai dar lugar ao abraço. Eu declaro que os meus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Que eles não serão vencidos pelas tentações desta geração, mas serão exemplos de caráter, de fé e de sabedoria. Eu declaro que a minha mente será renovada, que os pensamentos de derrota, de fracasso, de inferioridade não terão mais espaço em mim. Eu declaro que a mente de Cristo habita em mim e que eu penso com clareza, com paz e com esperança. Eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que toda enfermidade que tentar se instalar nele encontrará resistência, porque pelas chagas de Jesus eu fui sarado. Eu declaro favor sobre a minha vida, favor diante de pessoas que podem abrir portas para mim, favor diante de autoridades, favor diante daqueles que decidem sobre o meu futuro profissional. Assim como José encontrou favor diante de Faraó, eu declaro que encontrarei favor onde eu passar. Eu declaro que este tempo de espera está prestes a se transformar em testemunho, que em breve eu vou poder contar para outras pessoas como Deus foi fiel, como Deus respondeu, como Deus não me deixou na mão. Eu declaro que nada do que estou passando será desperdiçado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dúvida será usado por Deus para fortalecer a minha fé e para abençoar outras pessoas através da minha história. Eu declaro, com toda a autoridade que tenho em Cristo, que o meu lar é abençoado, os meus filhos são abençoados, o meu trabalho é abençoado, a minha saúde é abençoada, as minhas finanças são abençoadas, o meu futuro é abençoado. Meu amigo, eu preciso te contar uma coisa. Muitas vezes nós oramos pedindo e esquecemos de agradecer antecipadamente. Mas a fé verdadeira já agradece antes de ver, porque confia no caráter de quem prometeu. Então vamos agradecer agora, antes mesmo de ver a resposta completa. Obrigado, Senhor, porque a minha resposta já está a caminho. Obrigado porque Tu já estás trabalhando nos bastidores da minha vida. Obrigado porque nada do que eu pedi de acordo com a Tua vontade ficará sem resposta. E não deixe de compartilhar esse vídeo. Talvez alguém precise ver essas declarações hoje. Agora eu quero orar não só por mim e por você, mas por cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que ela esteja vivendo.
Senhor, eu levanto diante de Ti cada pessoa que está com o coração partido nesta manhã. Aquela que perdeu um ente querido e ainda está aprendendo a viver com a saudade. Aquela que está enfrentando um divórcio e não sabe como vai reconstruir a vida. Aquela que está sozinha e sente que ninguém a entende. Senhor, chega perto dessas pessoas agora. Sê o Deus que conforta os aflitos. Eu levanto diante de Ti aqueles que estão doentes, Senhor, que estão em hospitais, em tratamentos, em exames que trazem medo. Toca esses corpos agora, Senhor. Que a Tua mão de médico dos médicos opere um milagre. Que os médicos sejam guiados pela Tua sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes e que a cura completa se manifeste. Eu levanto diante de Ti os desempregados, Senhor, os que estão há meses procurando uma oportunidade e não encontram. Abre portas, Senhor, que hoje seja o dia da virada. Que o telefone toque com uma boa notícia. Que o e-mail chegue com um sim tão esperado. Eu levanto diante de Ti os pais que choram por filhos distantes de Ti, que estão longe de casa, envolvidos com coisas que os machucam, longe da fé que aprenderam quando crianças. Senhor, vai atrás desses filhos. Não os deixes ir. Traga-os de volta, assim como o pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu. Eu levanto diante de Ti os casais que estão brigando, que estão cansados, que estão pensando em desistir do casamento. Senhor, renova o amor, cura as feridas antigas, ensina o perdão, restaura o que parece impossível. Eu levanto diante de Ti os jovens que estão perdidos, confusos sobre o futuro, pressionados pela ansiedade, pela comparação, pelas redes sociais, pela cobrança. Dá direção a esses jovens, Senhor. Mostra o caminho, mostra o propósito, mostra que eles têm valor porque foram criados à Tua imagem. Eu levanto diante de Ti os que estão endividados, Senhor, que não conseguem dormir por causa das contas, que sentem vergonha da própria situação financeira. Que a Tua provisão sobrenatural alcance essas famílias. Multiplica o pouco que existe. Abre portas de trabalho extra, de negócio, de bênção inesperada. E, Senhor, eu quero interceder também por aqueles que estão assistindo esse vídeo sem sequer acreditar totalmente. Aqueles que estão céticos, cansados de esperar, cansados de orar e não ver resposta. Senhor, toca o coração dessas pessoas de um jeito especial. Renova a esperança delas. Mostra que Tu és real, que Tu ainda ages, que Tu não abandonaste ninguém. Amigo, se você está intercedendo comigo agora por alguém que você ama, escreva o nome dessa pessoa ou apenas a palavra intercedo nos comentários. Deixa eu continuar intercedendo por você que está me assistindo, porque eu sinto que ainda há pedidos específicos que precisam subir diante do trono de Deus nesta manhã. Senhor, eu levanto diante de Ti aqueles que estão grávidas, esperando a chegada de um filho e que enfrentam medo sobre a gestação. Que essa gravidez seja tranquila, que o parto seja seguro, que a criança nasça com saúde e cheia da Tua bênção. Eu levanto diante de Ti aqueles que desejam ser pais e ainda não conseguiram engravidar. Senhor, assim como abriste o ventre de Sara, de Raquel, de Ana e de Isabel, eu creio que Tu podes abrir também o caminho para essas famílias que tanto desejam receber um filho. Eu levanto diante de Ti os estudantes que estão se preparando para provas importantes, para concursos, para vestibulares. Da clareza mental, da memória afiada, da calma no momento da prova e que os resultados sejam motivo de celebração. Eu levanto diante de Ti os empresários e empreendedores que estão lutando para manter os seus negócios de pé, enfrentando dificuldades financeiras, enfrentando concorrência, enfrentando o medo de não conseguir pagar as contas do mês. Senhor, sopra sabedoria, sopra estratégia, sopra clientes, sopra venda sobre esses negócios.
Eu levanto diante de ti aqueles que estão numa batalha silenciosa contra vícios, contra dependências, contra hábitos que eles não conseguem controlar sozinhos. Liberta essas pessoas, Senhor. Quebra as correntes, dá força para o primeiro passo e para cada passo seguinte da recuperação. Eu levanto diante de ti os idosos, que muitas vezes se sentem esquecidos, sozinhos, sem visitas, sem companhia. Que eles sintam a tua presença de um jeito muito real hoje e que alguém apareça para trazer companhia e carinho. Eu levanto diante de ti as crianças que estão crescendo em lares difíceis, em meio a brigas, a ausências, a instabilidade. Protege essas crianças, Senhor. Cura os traumas antes mesmo que eles se formem. Levanta pessoas que sejam luz na vida delas. Eu levanto diante de ti os líderes do nosso país, os governantes, aqueles que tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Dá sabedoria a eles, Senhor, ainda que muitos não te conheçam. Que a justiça e a paz prevaleçam sobre a nossa nação. E eu levanto diante de ti, de modo muito especial, aquela pessoa que está assistindo esse vídeo agora e que sente que a sua situação é a mais difícil de todas, aquela que pensa, ninguém entende o que eu estou passando. Senhor, tu entendes, tu vês, tu sabes exatamente o peso que essa pessoa carrega. Alivia esse peso agora, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero fazer algo diferente. Eu quero te agradecer antecipadamente pela resposta que ainda não vejo, mas que eu creio que virá. Obrigado, Senhor, pela cura que está vindo. Obrigado pela porta que vai se abrir. Obrigado pela provisão que vai chegar. Obrigado pela reconciliação que vai acontecer. Obrigado pelo filho que vai voltar para casa. Obrigado pelo casamento que vai ser restaurado. Obrigado pela paz que vai encher o meu coração. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu és fiel e aquilo que tu prometeste, tu vais cumprir. Vamos orar uns pelos outros, porque a palavra diz que a oração feita em comum acordo tem poder. Chegamos ao final da nossa manhã de oração juntos, mas antes de encerrar, eu quero deixar sobre a sua vida uma palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que ao sair deste momento, você não carregue mais o peso que trouxe até aqui. Que você saia mais leve, mais confiante, mais certo de que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Eu declaro sobre você que este seja o dia em que a sua fé se fortalece. Que este seja o mês em que a sua resposta chega. Que este seja o ano em que os seus sonhos se cumprem. Eu declaro que, a partir de hoje, você vai enxergar cada situação difícil com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Eu declaro que Deus vai te conceder aquilo que você tanto espera. Guarde essa frase no seu coração. Repita ela ao longo do dia, quando o desânimo tentar bater a porta. Repita ela quando a dúvida sussurrar que talvez não vá dar certo. Repita ela quando a espera parecer longa demais. Deus vai te conceder aquilo que você tanto espera. Não porque você merece, não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é Pai. E Pai bom não nega coisa boa aos filhos que caminham com integridade diante dele. Antes de encerrarmos de fato, eu quero deixar mais algumas palavras de bênção sobre a sua vida, porque eu sinto no meu espírito que você precisa ouvir isso hoje. Que a sua casa seja um lugar de paz e não de conflito. Que o seu trabalho seja um lugar de propósito e não apenas de sobrevivência. Que os seus relacionamentos sejam curados, um por um, no tempo certo de Deus. Que a sua saúde seja restaurada e que você tenha forças renovadas a cada manhã. Que as suas finanças sejam abençoadas e que você se torne um canal de bênção para outras pessoas. Que a sua fé nunca mais seja abalada pelas circunstâncias, porque ela está ancorada na rocha que não se move. Vá em paz agora. Vá confiante.
Vá sabendo que você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você em cada passo, em cada espera, em cada lágrima, em cada vitória. E se hoje, ao longo do dia, o cansaço tentar te alcançar, lembre-se desta manhã, lembre-se dessas palavras. Lembre-se de que você orou, você entregou, você declarou e o céu ouviu. Pausa breve. Senhor, eu te agradeço por este tempo. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui presente de coração aberto. Sela essa palavra na vida de cada um, Senhor. Que ela não seja esquecida, mas que produza fruto, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo nesta manhã de oração. Se essa palavra tocou o seu coração, eu tenho 3 pedidos simples para você. Primeiro, escreva nos comentários a palavra creio. Eu quero orar especificamente por cada pessoa que deixar essa palavra escrita. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias eu trago uma nova palavra de fé, esperança e oração para começar bem o seu dia. Terceiro, compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que está esperando por uma resposta de Deus. Talvez seja exatamente essa palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que a paz do Senhor esteja com você durante todo este dia. Que Deus te conceda, no tempo certo, aquilo que você tanto espera. Nos vemos amanhã, na nossa próxima oração da manhã. Até lá, fique na paz do Senhor.